Pai bendito, te damos graças por esse tempo, precioso tempo onde nós podemos nos reunir para meditar na Tua Palavra. E nós dependemos do Senhor e queremos confessar isto. Nós precisamos que o Senhor se revele a nós. Nenhum de nós tem o poder de subir aos céus e olhar na Tua face. Todos nós carecemos de que o Senhor se revele a nós, de que o Senhor se mostre a nós. A Tua Palavra é riquíssima e o Teu Espírito é quem pode trazer luz nos nossos corações, entendimento, revelação, condição de compreendê-la. Por isso, Paizinho, nós nos colocamos em Tuas mãos. Peço que, se há algum enfermo no nosso meio, que o Senhor cure. E peço também, Paizinho, que se alguém ainda não pode ver o Teu reino, está aqui, que os olhos sejam abertos, Senhor, nesta noite para a Tua glória e que possa descansar no Teu amor. Pai, muito obrigado mais uma vez, é em nome de Jesus que a gente está orando aqui. Amém. Mateus capítulo 19. A partir do verso 16, nós vamos até o 22. Posso ler? Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Essa é uma expressão que eu gostaria que vocês guardassem no coração. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vá, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Bom, algumas coisas que... Não tem problema não. Algumas coisas que a gente precisa entender a partir desse texto. Uma das coisas que está claro, a maneira como Jesus trata com este jovem, tem a ver com um paradigma. Um paradigma é aquilo onde a gente sustenta toda a construção, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de pensar, de entender, de ver o mundo. Ela está firmada dentro de uma estrutura. E este jovem começa a manifestar algumas dessas realidades que para ele já são condições estabelecidas sem as quais ele não consegue entender a vida e por meio das quais ele começa a se expressar diante de Jesus e Jesus começa a mudar. A primeira coisa que ele fala é Mestre, o que eu tenho que fazer de bom? Então Jesus já começa a complicar esse paradigma dele. Porque Jesus vai dizer que não há ninguém bom. Como que em não havendo alguém bom, tal pessoa quer saber como se faz aquilo que é bom? Ele parte de um pressuposto de que existe uma receita, de que existe uma fórmula, de que existe uma maneira que ele só precisa saber, conhecer, entender como funciona o mecanismo. E ele terá, a partir desse conhecimento, a condição de obter a vida. E essa é a expressão, de ter, de conquistar a vida eterna.
Mas Jesus já começa a mexer nesse doce, já começa a trabalhar com essa cosmovisão desse moço, com este paradigma. Esse paradigma também é o paradigma do desenvolvimento, é o paradigma do que eu faço, porque a vida eterna é sempre uma conquista, a vida eterna é sempre uma expressão de uma recompensa a partir de algo que eu mesmo concretizei. Por isso a pergunta é: o que eu devo fazer? Esta é sempre a proposta da religião. A proposta da religião é trazer para mim e para você um acumulado de regras, uma fórmula, um princípio, para que você, em estando de acordo com esses princípios, possa de alguma forma ter a vida, ter o céu, ter a salvação, ter algo de Deus, a bênção de Deus. A grande maioria da igreja no Brasil hoje vive em cima deste paradigma. O paradigma de que eu preciso fazer algo para conquistar o direito diante de Deus. O que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa ter o direito de ser abençoado. Domingo de manhã, trabalhando um pouco lá na igreja, na nossa comunidade, a gente falou um pouco sobre isso, a distância que existe entre Deus e os homens, entre Deus e o homem, como isto é estabelecido dentro de um critério. Parece que a nossa distância para Deus é sempre uma distância moral. E nós então observamos dois personagens bíblicos, o filho pródigo, o filho que sai e o filho que fica, e vemos que mesmo eles tomando posicionamentos diferentes nas suas vidas, a estação, o destino, o lugar que eles chegam é exatamente o mesmo. É a ideia de duas pessoas que se diluem no processo da vida a ponto de perderem a sua identidade, não mais se reconhecerem como filhos, e também perderem a identidade do pai ao ponto de também não mais reconhecerem o pai como um pai. Para eles o pai é o patrão e para eles são o empregado. Esta é a fala do jovem que diz: quando cai em si, depois de ter tomado um caminho de tentar administrar a sua vida a partir de si mesmo, esta é toda a essência do pecado, é a ideia que a serpente nos propõe de sermos nós deuses da nossa própria vida, governadores da nossa própria existência. E para isso precisamos romper com um Deus que é bom, romper com o Deus que é a vida. Esse jovem rompe com o pai, mas quando ele está envolto numa crise, tentando comer o que os porcos comem, mas ainda recebendo a restrição desta comida, o texto vai dizer que ele cai em si, e ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai não passam pelo que eu estou passando? Eu vou voltar lá e vou dizer assim: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele se vê como um empregado e vê Deus, que é o pai, expresso pelo pai, como um patrão. E o empregado, ele sempre vive do mérito. O filho vive do amor do pai e por amor ao pai. O empregado sempre vive do mérito e da dívida do patrão. É por isso que o filho que fica, apesar de ter tomado um caminho moral, ele vai dizer assim: há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordens? Também vê o pai como um patrão, tendo em vista que ele não consegue nem mesmo abrir a geladeira da sua casa, ou seja, não consegue pegar um cabrito. E ele vai dizer assim: há quanto tempo te sirvo sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Ele também vê o pai como um patrão e ele também se vê como um serviçal. A distância é ontológica e antagônica. A nossa distância para Deus é a distância que Paulo vai dizer lá no capítulo 7. A lei que expressa Deus, ela é boa, ela é espiritual, contudo eu sou carnal. Ou seja, não existe nenhuma conexão entre eu e ela. Não existe absolutamente nenhuma dimensão relacional entre nós e aquela lei. Entre o que o ser humano se tornou e o que Deus é.
Os teólogos do Pacto de Lausanne vão dizer que em Jesus Cristo nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser. Então, quando olhamos para Jesus, a única conclusão que podemos chegar é que se Ele é a vida, como Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é que se Ele é a vida, eu estou morto. Se Ele é a verdade, eu sou uma mentira. E se Ele é o caminho, eu estou perdido. Dá para entender isso? Então, não é simplesmente uma questão moral, porque do ponto de vista moral, você tem um filho que está obedecendo todas as ordens, sem desobedecer nenhuma. E esse cara está no mesmo ponto que o outro. Ele também se diluiu no processo, não sabe mais de onde veio, o que está fazendo, nem para onde vai. Ele é o cara que está dentro da casa, mas não tem intimidade com o pai. Assim como o filho rompeu com essa relação, todos nós vivemos essa experiência. Todos nós um dia decidimos ser deuses das nossas vidas. E dizer assim, deixa eu cuidar da minha vida. É interessante porque a palavra no original do grego lá de haveres, repartindo os haveres, a palavra lá no original grego é bios. É vida, é existência. Cada um de nós, aquilo que o profeta Isaías também profetizou, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Nós resolvemos ser deuses das nossas vidas. E essa distância, ela é paradigmática. Ou seja, existe um paradigma no reino de Deus e existe um outro paradigma no reino dos homens. E às vezes nós queremos viver uma relação com Deus sustentada num paradigma errado. Às vezes nós queremos ganhar a vida eterna, mas a partir do que nós fazemos. Nós queremos obter a vida eterna, mas a partir de uma regra fora de nós, de uma receita. É a mesma estrutura de Babel, lá de Gênesis, quando ele se diz assim, façamos uma torre de modo que alcancemos o céu e tornemos o nosso nome notório. A ideia é ir ao céu, ou chegar ao topo, mas a partir de si, de tal forma que o nosso nome seja reconhecido. Isso de novo expressa algo que a gente vai perceber no texto, que é sempre uma ação carente. Nós nos tornamos reféns da nossa carência. E a religião entra neste pântano, vamos dizer assim, e estabelece ali o seu nicho de mercado. De tal forma que a religião passa a ser uma religião de consolo. Não mais de cruz. Mas já que o mundo é este, que a vida é aqui, que as coisas são essas, nós então precisamos, para não surtar, para não enlouquecer, alguma coisa que nos aliene, que nos dê uma brisa. Nós precisamos de uma droga religiosa que nos tire a sensibilidade para a verdade. De tal forma que a gente começa a subir escada de joelhos e achar que Deus gosta disso. Nós começamos a fazer greve de fome e chamamos isso de jejum. Nós começamos a determinar o que Deus deve fazer. Pressionamos Deus através das nossas correntes. Como um amigo disse, Jesus tem um trabalhão doido para nos libertar e a crentalhada entrando em corrente, aí igual uns doidos. Mas nós queremos pressionar Deus para que Deus faça o quê? A nossa vontade. De tal forma que eu só tenho uma relação com Deus. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu tenho um interesse em Deus. E a religião se sustenta nessa estrutura. Este moço que nós estamos vendo também. Ele chega e ele quer falar com Jesus, e ele bajula Jesus, mas ele acha que o reino de Deus é um prêmio, a vida eterna é um prêmio para quem desempenha bem. Mas isto não é, o mundo do desempenho é aqui e agora, é este inferno em que nós vivemos. E Jesus já avisou que seria assim. Aliás, o que nós vivemos é um delta de tempo entre o inferno que merecíamos e o céu que Ele quer nos dar. Mas o céu não é um lugar, o céu é Ele. O céu é sabermos quem somos. O céu é Cristo em nós. O céu não é... Gente, pense você e eu, sem uma experiência com Deus. Pegue esse indivíduo, coloque no céu do lado de Deus.
A gente já não consegue ficar num casamento de rico. Você já fica olhando se o seu sapato tá bom, se a sua roupa tá boa, se o seu relógio tá bom, se você não... Tem 18 garfos em cima da mesa. Você não sabe que lado você vai, se estão te reparando. Por quê? Porque você não se sente adequado. Isso até às 3 horas. Depois tá todo mundo de havaiana, aquele negócio todo, né? Mas o que eu quero dizer? Às vezes nós estamos num ambiente que a gente não sabe muito bem, não é muito a nossa realidade, e a gente fica tudo engessado, sem saber direito o que faz, para onde olha, como fala. Imagine você do lado de Deus. A sensação de inadequação. Você vai falar, por favor, para onde é o inferno? Eu preciso ir para lá. A gente não fica num negócio desse. A gente acha que o problema é só fazer algo, como se Deus estivesse também carente. Aliás, às vezes nós chegamos numa reunião de crente, parece que o único que precisa de uma conversão ali é Deus. Está todo mundo convertido, todo mundo sabe o que precisa, como é a vida. Só Deus, que é um cara desatento, é um cara melindroso, é um cara que você precisa bajular, bater palma para ele, falar que ele é legal, que ele é lindo. E quando você chamar a atenção, ele está sem saber direito o que fazer, e ele está, por favor, gente, se reúnam, oram, me dê ideias, eu não sei mais o que fazer com a humanidade, me ajuda a me dar uma ideia, eu não sei como cuidar do seu filho, eu estou meio perdido aqui. Vocês precisam aí, vocês que são os cababons que lê a Bíblia, que vão na igreja, me explica como que funciona. Parece que Deus é o menos desinteressado, e a gente, na realidade, está batendo palma, cantando glória, glória, aleluia. Não é porque nós vimos a glória de Deus, não é porque nós sabemos quem é Deus, é porque nós queremos fazer algo que nos dê direito de dizer assim, ó Deus, aquele dia eu te louvei, eu fui na igreja, como é que o senhor deixa aqui o meu carro bater? Como é que o ladrão rouba meu carro aqui, rapaz? Aí Jesus fala assim, meu, você não lembra que eu falei não? Eu falei, não, aí é assim mesmo, aí o ferrugem corrói, a traça come, o ladrão rouba. Esse é o mundão aí, gente. Não falei que seria diferente. Ah, mas falaram para mim que era diferente. Falaram para mim que se eu fosse para Jesus a minha vida ia melhorar. Minha vida ia dar tudo certo, eu ia ter um bom emprego, eu ia ter uma boa esposa, eu ia ter saúde, eu ia ter prosperidade. Falaram tudo isso aí para mim. Eu falei, irmão, então, mas não é assim não. O paradigma da carência. Deus é para mim e não em mim e através. Deus é sempre um Deus para mim. Para que o cara vai na igreja e ele fala assim, meu, o que eu posso tirar daquela igreja? Tem uma reunião de irmãos lá e ele fala, eu quero participar daquele grupo lá, porque lá tem uns caras bacanas, lá tem um trabalho legal com criança, lá não sei o que lá. Mas ele jamais pensa assim, eu não digo jamais, né? Deus tem misericórdia, mas quando a gente pensa assim, bom, o que eu vou dar lá? Como que eu vou me dar nesse processo? Como que eu posso tocar no irmão? Como que eu posso servir a minha comunidade de fé? Como que eu posso viver a minha vida em outra perspectiva que não seja a perspectiva do meu estômago? E o jovem está aqui do mesmo jeito. E Jesus já começa, queridão, esse negócio de bom você precisa esquecer. Porque bom só tem um, e eu vou dar uma notícia ruim para você. Não é você. E fala, bom só tem um, de repente o cara pensa que é ele. Não, é meu pai. É meu pai que está no céu. E aí Jesus, cara, Jesus ele é espetacular. Jesus ele diz assim, viu? Você quer ter a vida? Então cumpre a lei. Aí ele fala, mas de que lei você está falando? De qual lei você está falando? Não, essa lei aí que você já conhece. Aí Jesus dá a lista lá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual que é a fala dele? Eu já tô fazendo esse troço tudo.
2, aí eu faço. O que ainda me falta. Esse é um problema porque nós temos o desespero de transformar a palavra de Deus em algo fora de nós. A gente esquece que a lei é aio para nos conduzir a Cristo. Ela só pegou pela mão, falou assim: não, esses caboclos vão se matar no processo. Quando chegar a Cristo, quando a gente lê o capítulo 10 de Hebreus, fala que, pelo amor de Deus, aquele negócio acabou. Arranca o primeiro. Acaba com essa primeira realidade para estabelecer a realidade que é eterna. Mas nós achamos que o que Deus quer fazer é propor uma estrutura fora de nós. Transformamos a palavra de Deus, que é a identidade de Deus e que, portanto, é a nossa identidade, ou deveria ser. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Ou seja, a palavra de Deus é uma pessoa. E esta pessoa é a nossa identidade. É isso que a Bíblia chama de identificação. Nós nos tornamos um com Jesus. De tal forma que o que Jesus é, nós somos, certo ou errado? Jesus é o Filho de Deus, o que nós somos? Jesus é herdeiro de Deus, o que nós somos? Nós somos herdeiros. Jesus é cordeiro com a gente, nós somos cordeiros com Ele. Jesus está onde? Assentado nas regiões celestes. Você está onde, filho? Assentado nas regiões celestes. Jesus é santo, o que você é? Santo. Jesus morreu, o que aconteceu com você? Jesus ressuscitou, o que aconteceu com você? Esta é a nossa identidade. E a palavra de Deus é a nossa identidade. De tal forma que ela não é um princípio fora de nós, mas ela é um código em nós. Sabe o código do seu DNA? Que vai dar a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, a sua altura, o jeito que você é. É isto que é a vida. Mas nós queremos, às vezes, deixar a vida de lado. A religião é essa proposta. É a proposta do religare. Você esqueça a obra de Deus. A obra de Deus é incompetente. Se você não der os seus pulos, você vai estar complicado. Você vai para o inferno. Jesus, Ele fez lá, morreu, tá. Até a ressurreição, gente, eu vou dizer para nós precisamos pensar demais no que a ressurreição é, porque isto muda o paradigma. A gente vê quantas vezes nós estamos desesperados com o dia de amanhã, quantas vezes as nossas lutas do dia parecem ser absolutas, como se a única vida que nós temos é esta, que morreu, acabou. De tal forma que o problema tem uma força quase que absoluta de sugar de nós toda a alegria, energia e contentamento. Como se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Cristo ressuscitou. Isto muda tudo. Estou com câncer. Cheguei lá no hospital, o médico fala: vixe, está com câncer. Mas não tem problema não. Que hoje é hoje? Sexta-feira, eu sei o seguinte: vou dar um tiro na cabeça dele aqui, domingo você vem aqui que eu dou alta para ele. Pau! Ela morre. Sexta, sábado, domingo você vai lá. O médico, tá aqui alto, tá novinho, olha aqui, ó. Impecável. A gente não acredita nisso, nós. Nós achamos que se a gente morrer, a gente vai morrer mesmo. A palavra de Deus fala que a gente passou da morte para a vida. Mas a gente acha que a morte ela é senhora nossa. E aí, cara,
E aí a gente vive à mercê de qualquer coisa que supra em nós algum segundo a mais de existência. Alguma coisa que preciso sorver, aonde eu... E o jovem está aqui, querendo a vida. Está querendo a vida. E é um rapaz extremamente adequado. É um rapaz extremamente bem posto socialmente, mas tem feito tudo certo, melhor do que eu. Esse cara é muito melhor que eu. Ele falou, tudo isso tem observado. Eu amo o próximo. Mas o que me falta ainda? Perceba que existe nele ainda uma situação de carência. O que estão lotando nossas igrejas hoje? Tem uma situação aí que você sabe disso. Jesus só perguntou para ele sobre os mandamentos horizontais. Coisas que ele poderia fazer aqui. Não matarás, não roubarás, respeitar teu pai e tua mãe, coisas relacionais aqui entre seres humanos. Ele não chegou a comentar com ele sobre que são direcionados ao Pai. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vamos fazer só o que está aí para você fazer mesmo, né? O que enche nossas comunidades hoje? Interesse. O que os montes estão fazendo subindo aos montes? É gratidão? É uma busca por algo que me falta. Filho amado, tu és meu filho amado e quem tem todo o meu contentamento. Você é meu herdeiro. Você é co-herdeiro com Jesus. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, você é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você ainda não alcançou a perfeição, mas saiba de uma coisa, a perfeição já te alcançou. Amém. O que você precisa mais, filho amado? Eu gosto demais, né? A gente olha o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente fica com nada me faltará. A gente não quer saber do pastoreio do Senhor. Oh, que bênção. A Judaica Completa traduz assim: o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada, ou de nada tenho falta. A gente olha, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós vamos para todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós ficamos buscando o reino de Deus e a justiça dele para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Nós não ficamos buscando o reino de Deus e a sua justiça porque nós somos cidadão do reino de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Porque o reino de Deus é o nosso habitat. E Deus é justo e a justiça é para nós. A igreja hoje vive de crenças, está cheia de crente. Mas são poucos os justos, os justificados, que dizem a verdade não para não ir para o inferno. Aliás, para o inferno ninguém vai, viu, gente? Já tá. Já nasce. A Sheilinha já matou. Que estado é esse que a gente inventou aí? Onde o cara não está nem no inferno, não está no céu. É o limbo. É nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. Não, gente, a gente já está. Deus vem nos tirar desse processo aí. Você não precisa fazer nada para estar no inferno, é só nascer. E Jesus veio aqui, entrou no inferno aqui, ó, e veio tirar a gente desse lugar. E veio fazer do meu e do seu peito reino de Deus. É por isso que ele diz assim, quando alguém disser, o reino de Deus está lá, está acolá, ele fala, não presta atenção nesses cabas. Sabe por quê? Porque você saberá quando o reino chegar a você, porque ele estará dentro em vós. Onde você chegar, ali é reino de Deus, ali é céu na terra.
E a verdade não é algo para você conquistar algo que você não tem. É a sua identidade. É o que você é, porque é o que eu sou, a menos que você não seja em mim. A verdade, o bem, tudo aquilo que é honesto, justo, de boa fama, não é para você adquirir pontos para ter o direito de ser abençoado. É porque você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E esse moço aqui, Jesus fala, então, faz esses negócios. Ele fala, rapaz, já fiz tudo, mas tá um buraco aqui dentro. E eu não consigo entender o que está me faltando. Aí Jesus vai falar assim, eu sei o que está te faltando. Fala o seguinte, pega tudo que é teu, vende e dá para os pobres. E você vai ter um tesouro no céu. E daí ele sai bolado, sai triste. Pensa o seguinte, cara. Eu já tenho tudo isso daí. Estou com esse buraco, se eu der tudo isso daí, o buraco vai aumentar, né? Jesus só está dando a ele a consciência da sua realidade. Mostrando onde ele estava preso. Deus não tem nenhum problema em te dar tudo, porque ele dá o tudo. Não é isso? Deus não tem nenhum problema, desde que você passe pela morte. Ele não tem nenhum problema em te dar a vida, desde que você passe pela morte. Ele não tem nenhum problema em te fazer herdeiro dele, desde que você não seja possuído por mais nada, mas possa possuir todas as coisas sem que nada te possua. Segundo o projeto dele, o plano dele, a vontade dele, segundo o que ele quer fazer nesse mundo. Mas o jovem ainda confia que essas coisas podem lhe trazer segurança, significado, sentido. Mas Jesus está dizendo assim, não pode. Porque a vida não é algo que você conquista. A vida é algo que você ganha. E é de graça. Está aqui, ó. Se alguém quiser, venha a mim e beba. Se alguém quer, venha a mim e beba. Isso acaba com toda essa estrutura religiosa que cresce nas nossas carências. Quando Satanás vai tentar Jesus, ele espera Jesus ficar com fome. Aliás, isso é um negócio interessante, gente. O texto vai dizer que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. A gente acha que é o diabo que leva a gente para o deserto, né? Ou a religião, pelo menos, às vezes nos ensina assim. E o texto vai dizer que o diabo leva Jesus para o templo, o pináculo do templo. Lá no deserto, Jesus passa fome. Lá no pináculo, o diabo fala assim, eu te dou tudo. Eu te dou tudo se você me adorar. O diabo é o cara que não tem nenhuma dificuldade em te servir, desde que ele conquiste o direito da sua adoração. E às vezes as igrejas, a religião tem pregado um evangelho igual. Sirva a Deus para ter o direito de ser abençoado. Isso é ensino de demônios, irmão. Isso é doutrina de demônios. Isso é o que está lá em Timóteo. O evangelho é algo libertador. Você nasceu de novo e agora Deus quer lhe dar uma consciência de filho. Você não é funcionário. Deus não precisa de peão de obra. Deus quer ter uma família. Deus veio chamar filhos e filhas. A obra de Jesus Cristo foi completa na cruz do Calvário, meus amores. Você não precisa de absolutamente mais nada. Deus não é carente e não está fazendo filhos carentes. Deus quer que você descubra que eu e você não temos condições de viver sem o nosso Pai. De que o céu não é importante, importante é o Pai. Tem muita gente, tem muito crente que quer ir para o céu, não quer nem saber se Deus está lá. Eu quero o céu.
Para isso ele está disposto a fazer qualquer coisa. Ele está disposto a virar pastor, diácono, a contribuir, ele faz qualquer coisa. Mas não faz com a consciência de um filho que já foi abençoado. Tem um amigo que diz assim: eu estou cansado de pregar salvação para crente. Ele diz assim: eu não prego mais salvação para crente. Para crente eu prego perdição. Porque agora ele já tem tudo. E agora ele só precisa saber como ele precisa perder um pouco. E olha para Jesus, se não é a mesma coisa. O que Deus veio fazer em criar a gente? Para que ele vai ter essa dor de cabeça? É porque o amor é assim, gente. O amor, diz o poeta, não cabe em si. O amor derrama. O amor é sempre para fora. O amor é sempre para o outro. Essa vida que está querendo a vida é aquilo que Jesus diz assim: ó, se alguém quiser salvar a própria vida, irá perdê-la. Mas se alguém aborrecer a própria vida por amor de mim, esse a encontrará. O Filho de Deus e o Evangelho é isto. É uma pessoa que já chegou onde tinha que chegar. Você pode ver o nosso problema. Sabe por que a gente erra? A gente erra porque a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente erra porque às vezes entram mentalidades, entram paradigmas na nossa vida e a gente começa a acreditar nessas coisas, a gente começa a viver. Eu fui pregar lá em Belo Horizonte. Eu tenho algum negócio com Belo Horizonte. Toda vez que eu vou para lá eu estou meio acabrunhado, tem diz o outro. E sempre lá Deus dá uma fala. E o Senhor deu uma fala lá de Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecida diante de Deus todas as vossas petições com orações, súplicas e ações de graça. E o Deus de paz guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando a palavra de Deus vem, tudo aquilo que é preocupação. Eu atendi um jovem sábado, 19 anos. Falou: pastor, eu não sei o que eu faço. Eu estou preocupado com tudo. Eu não sei o que eu vou fazer no vestibular, se vai dar certo, se não vai, se eu vou casar, se eu não vai, se eu vou conseguir sustentar minha família, se eu não vou. Olha onde ele está. Aí, não é. E aí ele está dizendo assim: eu não sei como é que está a situação do meu pai, se está bem, se não está. Eu tô. Tá. Eu falei: filhão, vamos para as Escrituras, vem aqui, ó. Então, amadão, você está seguro. Ainda que você morra, você vai viver. Se der tudo errado, uma jamanta passar em cima de você, fique sossegado. Você vai viver. Tudo que é seu aqui, pode ter certeza, é o céu quem te deu. O homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Agora, tudo que não é seu, pode ter certeza, vai te matar. Você vai gastar energia, vai gastar relacionamento, vida, saúde, para tentar manter. Agora, tudo que o céu tem, o céu te traz. Porque tudo que o céu faz com propósito. E esse propósito tem a ver com a redenção de pessoas nesse mundo, tem a ver com a glória do Pai, com o relacionamento entre você e o Pai, com a participação naquilo que o Pai está fazendo, com a comunhão de filho. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Pai, eu te quero, Pai, 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 Pai. Quando vêm as preocupações, as situações... O Glenn contou uma história uma vez sobre Martinho Lutero, que ele estava triste. O pau começou a cantar nas costas dele e disse que a mulher dele se vestiu de luto. E ele olhou e uma hora viu lá a mulher vestida de luto. Ele falou: mas você está doida, mulher? Ele falou: não, o seu Deus morreu. Mas você está maluca?
Não, seu Deus está morto, filho. Olha o seu desespero. Olha a sua angústia. Olha a sua falta de esperança. Olha a sua tristeza. Então, a ressurreição é o que fala de nós. A boca de Deus é o que fala de nós. Não são as vozes que chegam na minha, na sua cabeça. Não são as falas deste mundo. Não é onde a sua vida está construída. O que fala de mim e de você é a boca de Deus. E a boca de Deus diz assim: queridão, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A boca de Deus diz assim: eu já te fiz agradável no meu filho. A boca de Deus diz assim: viva por fé. Fé você não vê. Você vai olhar para você vai ver tudo errado, mas fique tranquilo, olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. É Ele quem começa, é Ele quem termina. Ele não deixa ninguém pelo caminho. A graça não deixa ninguém na beira da estrada. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filhão, eu te amo. E sabe o que significa isso? Que quando você vive na dimensão do meu amor, a sua vida pode executar justiça. Sabe por que eu e você não fazemos justiça muitas vezes? Porque nós temos medo. Mas a palavra de Deus vai dizer que o amor lança fora todo medo. Para que você e eu possamos ser filhos de Deus, dar testemunho de Deus. Para que a vida com Deus, a vida comum da igreja, o participar com os irmãos, o estar aqui reunido, o se envolver com a vida da igreja, não seja algo que dê a você a garantia de quem você é. Porque essa é a proposta de Satanás. Faz essas pedras se transformar em pão, que eu vou acreditar que você é filho de Deus. Jesus fala: não, eu vivo da palavra que sai da boca do meu Pai. Ele é que falou que eu sou filho dele. Não é essa pedra transformada em pão que vai falar. Não é o que eu faço que vai falar. É o que o meu Pai diz de mim. E aí quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, quer eu faça churrasco, quer eu vou trabalhar, quer eu vou namorar, qualquer outra coisa qualquer, eu faço tudo nessa dimensão. Glorifica o meu Pai. Estou com meu Pai. Pai, vamos. Isso gera comunhão. Eu estava num período assim com uma saudade de Deus, sabe? Não sei se você já sentiu isso. Às vezes você vai se envolvendo no dia a dia da vida, a correria, as coisas, as situações. Quando você vê, parece que você está com tudo certo, mas lá dentro fala: mas o que está me faltando? E Jesus está falando assim: não, filhão, é que você está achando que o negócio é tudo, mas o seu negócio é o Pai. O que você precisa é do Pai. Aí você corre para o colo do Pai, fica ali 15 minutos, parece que o sol nasce. Parece que as trevas são dissipadas. E aí você quer ficar no colo do Pai. Você fala: Pai, eu quero o Senhor. Pai, eu quero. Aí estava falando com a minha mulher, falei: amor do céu, a comunhão voltou. Porque às vezes é assim, às vezes a gente sai de casa, às vezes a gente quer dar conta da própria vida, a gente pega a nossa vida e vai tentar resolver. E aí a gente começa a se deparar com as crises, e daqui a pouco já está pedindo ajuda para o vizinho, para o amigo, para o colega, para o cidadão da terra, dá uma força. Aí o cara: não, vai ali naquele chiqueiro ali cuidar dos porcos. E você fala: eu vou lá, e você vê os porcos fastiados, e você ali com fome, você fala: putz, eu podia comer esse negócio que os porcos estão comendo aí, né? Até que você fala: gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Pai. E aí você encontra o Pai pendurado no seu pescoço, te abraçando e te beijando. A vida cristã, gente, não é uma vida de médio desempenho. A vida cristã é uma vida de realidade espiritual, de identidade, de viver pelo que Deus diz. É isso que eu sou em Deus. É por isso que eu ando desse jeito. Não é para ir para o céu ou para não ir para o inferno. Não é o prêmio do céu ou o medo do inferno. É por causa do meu Pai, que nem diz o outro. Isso é o Evangelho. E isso é graça. Quer? Quem quer? Vem. Você quer? De graça. Vem a mim e beba. Esse é o Evangelho. Amém, meus amores? Pai bendito,
Santificado seja o teu nome na vida de cada um de nós aqui. Senhor, o teu evangelho é tão bom que às vezes a gente pensa assim, mas é muito bom para ser verdade. Eu não tenho que fazer nada. É sempre a pergunta que sobra. Porque entrou em nós uma realidade que tudo é fruto do meu desempenho. Tudo é fruto dos tijolos que eu ajunto, que eu assento, de tal forma que eu vou construindo uma torre para tentar chegar aí onde o Senhor está, como uma expressão da loucura. Mas eu quero ser reconhecido por isso. Ó, que cabra bom. Ó, que menino bacana. Mas, Pai, a verdade é que não há ninguém bom aqui. A verdade é que só o Senhor é bom. E a verdade, Pai, é que por causa da minha maldade, o Teu Filho foi sacrificado naquele madeiro. Mas Ele foi, Senhor, para me libertar deste estômago que, mesmo tendo tudo, sente falta. Sabe por quê, Pai? Porque eu fui feito para o Senhor. Todos nós somos feitos para o Senhor. E nada nesse mundo pode trazer nenhuma satisfação plena enquanto o nosso coração não repousa nas Tuas mãos. Pai, a obra está completa. Jesus diz assim: está consumado. É a Tua graça e é a suficiência de Jesus para que os Teus filhos te busquem por causa de Ti mesmo, para que as Tuas ovelhas ouçam a Tua voz e siga o Teu Cordeiro, para que a gente possa viver livre, Senhor, dessas condições, dessas amarras que nos impede de viver uma vida de filho e faz com que vivamos uma vida de empregados, que nos impede, Senhor, de ver no Senhor um Pai, porque fazemos do Senhor um patrão. Mas o que o Teu Filho vem ensinar aqui para nós é que Tu és o Pai nosso que está nos céus. Por isso, Pai, santifica o Teu nome em cada um de nós. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Pai. Aqui, no chão da história, na nossa vida, do mesmo jeitinho que ela é feita aí no céu, Pai. O pão nosso, que é o Teu Filho, que mata a nossa fome, que de fato satisfaz a nossa alma, nos dá hoje, Pai. Perdoa os nossos pecados. Não nos deixe cair em tentação, Pai. E nos livra de todo mal. Porque Teu é o poder, é o reino e é a glória para todos sempre. E nós testemunhamos isso. Pai, as pessoas que irão assistir pela internet, que o Senhor fale no coração delas. E todos nós que estamos aqui, que o Senhor fale conosco. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.